Live do Enem, um projeto em parceria do Centro Universitário São Lucas e do Colégio Classe A, que vai disponibilizar a você, para estudante do estado de Rondônia, conhecimento e conteúdo para o Enem. Com certeza, após essas lives, você estará 100% preparado para o Enem e terá sempre a nota máxima, ok? Esse projeto está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook do Centro Universitário São Lucas e também pela SIC TV, canal 11 da Rede Record, aqui de Rondônia. Bacana? Vale lembrar vocês também que vocês devem acessar o site saolucas.edu.br para fazer um cadastro e receber também, durante a semana, um conteúdo extra, que vamos também solicitar aqui para vocês, que no chat vocês deixem suas dúvidas, suas perguntas, os seus interesses também, por que não dizer assim, e aí a gente, durante a semana, vai repassando essas informações para todos vocês. Bora, beleza? Então, a disciplina que a gente vai ver hoje é matemática. Matemática, aquela disciplina que é a favorita para alguns, porém, para alguns outros, é aquele bicho de 7 cabeças. Porém, minha gente, matemática não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que aprender a amar, você tem que aprender a gostar da matemática, tá ok? Então, vamos comigo aqui, tá? Bom, só me apresentando aqui, meu nome é Hermano, como eu já disse, eu sou formado em matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu tenho também pós-graduação em metodologia do ensino superior e também sou tecnólogo em informática. Moro aqui em Rondônia desde 2006 e leciono, além do Colégio Classe A, também na Escola Carmela Dutra. Então já deixo aqui para todos os meus alunos, todos os meus colegas de profissão, toda a equipe técnica que está nos acompanhando, um grande beijo, um grande abraço. Também para a minha família que está acompanhando nesse momento ao vivo, beleza? Bom, vamos para o conteúdo aqui, tá? Qual o conteúdo que a gente vai abordar? O conteúdo que a gente vai abordar hoje é porcentagem, um conteúdo importantíssimo para o Enem, não só na parte de matemática, mas também para outras disciplinas. Esse conteúdo aqui cai bastante também em disciplinas como química, física, também vai vir escrito em informações da área de humanos, por exemplo, na prova de geografia, vai vir algum índice lá em porcentagem. Então, é daqueles conteúdos assim importantíssimos que você tem que ter um bom domínio para fazer uma boa prova do Enem. Eu sei que você aí de casa, de repente, já tem um certo conhecimento. Ah, eu já sei fazer porcentagem, eu já aprendi porcentagem. Sim, beleza. Mas hoje a gente vai reforçar e trazer também algumas informações a mais, beleza? Bom, a porcentagem, ela indica uma fração. Sim, ela é uma fração. Ela indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100. Então, vamos exemplificar com a situação do seu dia a dia. Por exemplo, você vai ao comércio, vai comprar um presente para a sua mãe e chega lá e vê um certo produto que custa R$ 300. Daí você chega com o vendedor e fala assim, moço, teria por acaso algum desconto, né, algum valor a ser abatido desse valor de R$ 300 para facilitar a minha vida? E aí o vendedor vai falar para você, ó, você terá direito a 10% de desconto se você pagar à vista. Bom, aí ele já introduziu a palavra porcento, 10% de desconto. O que é que isso quer dizer? Simples. 10% de desconto quer dizer o seguinte, que a cada R$ 100 você terá R$ 10 de desconto. Ora, 10%, 10 a cada 100. Então, a cada R$ 100 você terá 10% ou R$ 10 de desconto. Então, numa conta que custa R$ 300, a cada 100 descontando 10, você terá R$ 30 de desconto. Mas vejamos uma outra situação. Chegou uma conta na sua casa e, porventura, você acabou esquecendo de pagar. E aí, lá nas entrelinhas da sua conta, tem lá dizendo o seguinte, ó, se você atrasar, você terá 20% de juros, 20% de acréscimo. O que é que isso quer dizer? Novamente, a cada R$ 100 serão acrescidos R$ 20. Então, se por acaso a sua conta foi de R$ 200, você terá que pagar R$ 40 de acréscimo, ok? Então, é simples, fácil e prático. Vemos aqui na tela o seguinte, ó, que simbolicamente representamos x% na fração x sobre 100. Beleza? Então, 10%, 10 sobre 100, 30%, 30 sobre 100 e assim sucessivamente. Vamos aqui mais para frente, ó.
Como eu já disse a vocês, encontramos porcentagem em cálculos de física, química e também em outras disciplinas, em informações. Por exemplo, em ano de eleições. A gente viu, recentemente, nas eleições de 2018, que o Brasil tinha quase 150 milhões de eleitores aptos a votar. Então, imagina aí, se o resultado da eleição, ao invés de ser mostrado em porcentagem, ele fala o seguinte, ó, o candidato fulano de tal ganhou com 78 milhões de votos, mas de repente vamos dar um certo recheio nesse valor, 78.657.916 votos. Aí tem um outro candidato que ficou em segundo colocado que tirou 63.425.877 votos. Note que só a questão da pronunciação desses valores todos já dá uma certa canseira, né? Então, até para quem vai fazer as contas depois, fica difícil entender qual foi a diferença entre um e outro. Então, por isso que a gente entra no campo da porcentagem, que ele consegue simbolizar isso aí de uma forma mais prática, de uma forma mais simples. Então, com certeza, se torna mais limpa a informação, beleza? Vemos aqui também, ó, dois exemplos. A Faculdade de São Lucas foi eleita a melhor do estado de Rondônia por 78,5% dos entrevistados em uma pesquisa e João respondeu 25% das questões de química. Então, note que até mesmo em frases simples, a gente tem a inserção da porcentagem, a gente tem essa ideia da porcentagem. Tranquilo? Professor, mas até agora você falou muito da parte teórica, você falou muito de porcentagem, mas eu não entendi como é que faz o cálculo. Estou tentando lembrar como é que faz o cálculo. Teria como o senhor explicar com a gente? Sim, senhor. Está aqui, ó, na próxima tela. Como calcular a porcentagem. E eu trouxe um exemplo bem simples aqui para vocês, ó. Um smartphone que custava R$ 1.500, durante a Black Friday estava com 10% de desconto. A pergunta é simples, qual o valor do desconto? Gente, para você calcular a porcentagem é muito simples e ainda mais, você tem várias maneiras diferentes de calcular essa porcentagem. Isso facilita para que você escolha qual seria a melhor maneira para você e também para que você chegue no resultado final de uma forma mais eficaz, beleza? Então vamos ao primeiro modo. Primeiro modo aqui na tela, nós temos o seguinte, a velha e boa regra de 3. Essa daqui muita gente aprendeu lá no sexto, sétimo, oitavo ano e nunca mais esqueceu. E muita gente utiliza no dia a dia a tal da regra de 3 em várias situações. Bom, aqui na tela nós vemos o seguinte, ó, se o aparelho custava R$ 1.500, esse seria então o valor total deste aparelho, ou seja, seria 100% do valor do aparelho. Por isso que aqui a gente coloca na regra de 3 que o 1.500 equivale a 100%. Mas o que é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o desconto, e esse desconto foi de 10%. Então, o 10% vai equivaler a X. Então, temos aqui já armada uma regra de 3. Como sabemos, uma regra de 3 geralmente é uma grandeza diretamente proporcional. E o que quer dizer uma grandeza diretamente proporcional, querido professor? Simples, uma grandeza diretamente proporcional é aquela que, à medida que um certo valor aumenta, o outro também aumenta. Mas, à medida que um valor diminui, o outro também diminui. Bacana? Então, nós temos o seguinte aqui, ó, se 100% equivale a 1.500, então 10% equivale a X. Aí você pode fazer a multiplicação cruzada, né? Assim que a gente diz. Então, vai ficar 100 vezes X, 10 vezes 1.500, vai ficar então 100x igual a 15.000 e, logicamente, se esse valor 100 está multiplicando x, ele vai ter que passar para o outro lado. Ele passa na forma inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vamos dividir 15.000 por 100 e encontraremos R$ 150. Simples, prático e fácil. Alguns alunos que têm facilidade até pensariam aqui da seguinte maneira: professor, eu pude observar que o 100 é 10 vezes maior do que o 10 que está embaixo. Aqui nessa relação que temos o 100 em cima e o 10 embaixo, então o 100 é 10 vezes maior. Então quer dizer que o valor 1.500 é 10 vezes maior do que o x. Eu posso então pegar então 1.500 e dividir por 10 para encontrar de uma forma mais simples? Claro! Você já desenvolveu um raciocínio lógico, uma maneira mais prática, está aí. Como eu disse anteriormente, a gente tem várias maneiras de calcular a porcentagem, temos aquelas maneiras padrões que a gente segue, mas também temos o raciocínio lógico, por que não? Para você encontrar de uma forma simples. Uma segunda maneira bem utilizada é o seguinte, e eu disse no começo da aula, que toda porcentagem representa uma fração. Então, quando você tem 10%, isso significa 10 a cada 100.
Na forma de fração vai significar 10 sobre 100. E veja o seguinte, ó, aqui na tela nós temos esse conectivo D, 10% de 1.500. Na matemática, esse conectivo D aqui significa multiplicação. Então, quando você tem 10 sobre 100 de 1.500, é a mesma coisa de falar 10 sobre 100 vezes 1.500, como nós temos aqui na tela. E aí agora fica a critério do aluno. Aquele aluno que já tem um certo domínio com frações, poderia pegar aqui os dois últimos zeros do 1.500 e simplificar com os dois zeros do 100 que estão embaixo. Mas, se você quiser, você pode multiplicar, então, o 10 vezes 1.500 e repetir o 100 aqui no nosso denominador. Ficaremos, então, com 15.000 sobre 100, que vai dar 150. Então, uma outra maneira bem prática aqui. De repente, essa maneira aqui se torna bem simples e bem prática de fazer quando você pega um valor que tenha zeros no final, como é o caso aqui de 1.500. Mas, de repente, se for um valor que tenha, seja completo com números diferentes de zero, aí talvez fique um pouco mais difícil. Mas, mesmo assim, vai sair do mesmo jeito. Terceira e última maneira, tem quem goste também de trabalhar com o número decimal. Ou seja, transformar a porcentagem em um número decimal. Mas, professor, como é que eu vou transformar uma porcentagem em um número decimal? É simples, meu querido aluno. Se você tem 10%, como eu já disse aqui no módulo número 2, 10% é uma fração, logo vai ser 10 sobre 100. E se você dividir o 10 por 100, você vai encontrar 0,1 ou 0,10, como temos aqui na tela. Há de lembrar que esse zero após a vírgula aqui, após o número 1, ele não tem um valor específico, né? Digamos assim, na verdade, ele não tem uma importância. A gente até poderia excluir esse zero aqui sem problemas. E aí, se você trabalhou com o número decimal, agora é só multiplicar o 0,1 pelo valor total mais uma vez, encontrando 150. Então, note, senhoras e senhores, queridos alunos, que essas três maneiras aqui são bem práticas e bem eficazes de fazer a resolução de porcentagem. Professor, mas qual é a melhor? Professor, qual é a mais simples? Qual é a mais prática? Qual delas o senhor faria? Gente, a dica é básica. Você vai fazer aquela que você se sente melhor e que você vai conseguir chegar ao resultado final de uma maneira bem simples e bem prática. Aí vai de cada um. Tem gente que prefere a regra de 3, tem gente que prefere a fração, tem gente que prefere o número decimal. Aí vai variar de pessoa para pessoa. Geralmente, cada um escolhe a melhor maneira. Bacana? Vamos a mais alguns detalhes aqui. Existem algumas propriedades ou alguns detalhes acrescentados aqui em porcentagem que são, por exemplo, o caso do fator de acréscimo. O fator de acréscimo nada mais é do que fazer um cálculo de porcentagem de uma forma direta. Na questão anterior que vimos ainda agora, eu pedi para calcular o desconto, apenas o desconto. Mas eu poderia ter perguntado na questão não o valor do desconto, mas sim o valor final que a pessoa pagou pelo aparelho. E aí, o que é que eu teria que fazer? Praticamente duas etapas. Eu teria que calcular o desconto e depois diminuir do valor inicial, para, enfim, calcular o valor final do aparelho. Mas você pode também fazer isso de uma forma simples e direta, já encontrar logo o resultado final. Vê aqui na tela o seguinte, ó, o fator de acréscimo é um valor que você já vai acrescentar a porcentagem. Nesse exemplo que temos aqui, ó, diz o seguinte, se ocorre um aumento de 10%, então eu vou pegar o 100% inicial e vou acrescentar os 10%. Logo se tornará 110%. O valor final vai ser 110% do valor original. Você pode transformar esse 110%, obviamente, em fração, ou, se for de sua preferência, em número decimal. Aí vai de acordo com cada um, tá? O que achar melhor aqui. Mais um exemplo aqui na tela, ó. Se ocorre um aumento de 23%, então, na mesma linha de raciocínio, você pega o valor anterior, que era o 100%, e vai acrescentar esses 23%. Teremos, então, 123%, que você pode transformar mais uma vez ou em fração ou em número decimal. E aí, só lembrando a vocês que após transformar em fração ou número decimal, você vai multiplicar pelo valor original. Então, por exemplo, se estivéssemos falando aqui novamente daquele smartphone de R$ 1.500 e ele tivesse 23% de aumento, eu poderia pegar os 123 centésimos, essa fração que está aqui, e multiplicar pelo 1.500, ou se você quiser já fazer direto, o 1,23 pelo 1.500.
Também vale a opção, né, de você calcular separadamente esses 23% e acrescentar no valor final. Aí, como eu disse, vai de cada um. Bacana? Da mesma forma que nós temos o fator de acréscimo, teremos também o fator de desconto que segue o mesmo raciocínio. Só que dessa vez, obviamente, quando a gente cita desconto, é algo que você está tirando, que você está descontando, como diz o verbo. Então, por exemplo, se ocorrer um desconto de 10%, você vai pegar os 100% e diminuir 10%, vai ficar com 90%. Então, lá naquela questão do smartphone, mais uma vez, se o desconto era de 10%, você poderia já calcular o valor final diretamente, fazendo 90% do valor do aparelho. Obviamente, mais uma vez, também o 90% a gente pode transformar em fração centesimal, como nós temos aqui, ó, 90 sobre 100, ou ainda deixar na forma decimal 0,9 ou 0,90. Sucesso? Mais uma vez aqui, ó, um desconto de 12%, você vai pegar do 100% e diminuir 12%, vai ficar 88% ou ainda 0,88. Então, este fator de acréscimo e esse fator de desconto nada mais é do que uma pequena técnica para fazer você calcular diretamente o valor final. Ou seja, queimar, digamos assim, etapas. Em vez de você fazer um processo e depois o outro, você já fazer tudo de uma única vez. Beleza? Bom, temos aqui porcentagem de porcentagem. O que é porcentagem de porcentagem, querido professor? São aqueles casos que você tem um certo valor de porcentagem, um valor inicial, e depois aplica uma outra porcentagem sobre um outro valor. É algo parecido com, às vezes, a gente vê nos juros compostos, né? Que você tem um certo valor e aí você acrescenta uns juros em cima desse valor, depois você vai ter um outro juros sobre esse novo valor e assim por diante. Então, nesse caso aqui da porcentagem de porcentagem, mais uma vez, você pode fazer de duas maneiras. Ou você faz o cálculo em cima do primeiro valor e depois faz outro cálculo em cima desse segundo valor, ou faz de uma vez por todas, né? Vejamos aqui este exemplo que está na tela de vocês. Rafaela tem 2.000 seguidores no Instagram, sendo 60% mulheres. Note que aqui eu já tenho uma questão, já tenho uma pergunta, já tenho uma construção. Mas a questão continua, senhoras e senhores. Entre essas mulheres, 40% são jovens entre 15 e 18 anos. Quantos são essas jovens? Então, note aqui nessa questão que facilmente cairia num exercício, que facilmente poderia cair, por que não, numa prova de Enem, que você tem uma construção dupla nessa questão, né? Você tem um certo início falando de um certo grupo e dentro desse grupo você tem uma outra porcentagem. Então, aqui você pode fazer essa questão de duas maneiras. Mais uma vez, se você quiser fazer com calma, se você quiser fazer tranquilamente, tiver tempo, o que é que você poderia efetuar aqui no cálculo? Você poderia primeiro calcular o número de mulheres que seguem essa moça aqui, a Rafaela, e depois calcular um número de jovens que faz parte desse grupo de mulheres, beleza? Temos aqui duas situações. Mas podemos fazer assim também. Veja aqui na tela. Eu tenho 40% de um grupo de 60% de 2.000. Vamos entender isso aqui. Como eu falei para vocês, ó, nós temos 60% de 2.000, beleza? Nós temos 60% de 2.000. Eu poderia fazer esse cálculo aí e depois calcular 40% disso aí. Então, para o pessoal que está aí em Caçapava, em São Paulo, que já está acompanhando aqui com a gente, com certeza isso aqui já se tornou bem simples e bem fácil. Então, vamos lá. Você pode calcular, como eu disse a vocês, 60% primeiro para calcular o total de mulheres que fazem parte das seguidoras aqui da Rafaela e depois calcular aquelas mulheres, digamos assim, aquelas mulheres que são jovens dentro desse grupo aqui, tá? Eu poderia simplesmente, como eu disse a vocês, nesse conectivo de, na matemática, significa vezes. Então, eu poderia simplesmente já fazer 40% vezes 60% vezes 2.000. Uma multiplicação aqui de 3 fatores, beleza? Poderia calcular, como eu disse anteriormente, separadamente, mas eu já posso fazer direto aqui. Ganharia tempo, por que não? Então, aqui 40%, como sabemos, é 40 sobre 100. 60% é 60 sobre 100 e o 2.000 a gente vai repetir aqui. Vamos efetuar essa multiplicação.
para aquele aluno que já quer ganhar um tempo, aquele aluno que já quer, digamos assim, poder adiantar um serviço, já poderia cortar, por exemplo, os 3 zeros que estão presentes no 2000 com os 2 zeros de um desses 2 100 que nós temos embaixo e mais um zero, ou seja, cortar 3 zeros também aqui do denominador. Mas se você quiser fazer passo a passo, você pode multiplicar aqui, veja bem na tela, ó, 40 vezes 60, que daria 2.400, 100 vezes 100, que daria 10.000. Aqui você vai fazendo a construção passo a passo, simples, bem simples, para a gente poder seguir aqui. Pois bem, vamos ter aqui, ó, cortando os 2 zeros do 2.400 com 2 zeros aqui do 10.000, ficaremos com 24 sobre 100, e aí temos 24% de 2.000. Ou seja, quando a gente tem 40% de 60% de 2.000, isso quer dizer, na verdade, que representa um grupo de 24% de 2.000. Olha como se torna simples. E se você faz o cálculo aqui final, 24% de 2.000 é igual a 480. Ou seja, dessas 2.000 pessoas que seguem a Rafaela, 480 são mulheres que têm entre 15 e 18 anos. Simples, prático e fácil, beleza? Já deixo aqui o meu alô para todo mundo que está acompanhando ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, também pela SIC TV. Pessoal de Caçapava, aí da São Lucas, que também acompanhando ao vivo a gente. Pessoas de todo o Brasil. Vamos lá. Segundo exemplo aqui, ó. Por trabalhar muitos anos em uma empresa, Mariana recebeu 2 propostas de bonificação em seu salário. A primeira, um aumento de 40%. Já no mês seguinte, a segunda, 2 aumentos consecutivos de 20% a ocorrer nos próximos 2 meses. Qual das propostas seria mais vantajosa para a Mariana? Vejam aqui que nós temos a seguinte situação. A Mariana recebeu uma bonificação e ela vai poder escolher como é que ela vai receber essa bonificação. O patrão dela, o chefe, enfim, deu 2 opções para ela. Ou ela já recebe 40% de uma única vez, né, digamos assim, em relação ao que ela tinha antes, ou, se fosse o caso, receberia 2 meses, 20% em cada um dos 2 meses aí. Só que tem uma diferença. Se ela receber durante 2 meses, nós vamos ter que, no primeiro mês, ela recebe 20% do primeiro valor e depois nós teremos 20% em cima desse novo valor. Vamos ver aqui na tela qual seria, então, mais vantajosa para a Mariana. Bom, aqui na questão, ela não disse quanto Mariana ganha, não disse. Você pode chamar de X ou você pode simular um valor. Aqui, por exemplo, eu dou uma dica para você, caro estudante, que se você for simular um valor, simule um valor que termine em zeros. Aí pode ser 100, 200, 300, 500, 10.000, pode ser qualquer valor. Mas a dica simples aqui vai ser um valor que termine em zeros. Por que, professor? Porque fica mais fácil de efetuar o cálculo. Porque nós temos aqui porcentagem e como a porcentagem é feita em relação a 100, ou seja, um número que tem zeros, então é mais fácil você trabalhar com um número que também tenha zeros. E assim fica mais simples o seu cálculo final. Então, na primeira proposta, nós temos aqui que ela vai receber 40% desses R$1.000. Ora, 40% de R$1.000, se você executa pela regra de 3, pela fração, pelo número decimal, seja qual for a maneira que você preferir, esses 40% de R$1.000 vão equivaler a R$400. Quanto Mariana teria agora? R$1.000 mais 400, R$1.400. Ou seja, numa proposta, a Mariana receberia R$1.400 nessa primeira proposta. Muita gente encheria os olhos, né, vendo assim, nossa, 40% é maior do que 20%, então é mais vantajoso. Vamos fazer o segundo cálculo. Na segunda proposta, ela recebe 20% durante 2 meses, né? 20% no primeiro mês e outros 20% no segundo mês. Verifique que 20% de R$1.000 equivale a quanto? Equivalem a R$200. Sucesso? Assim sendo, no final do primeiro mês, ela passaria a ganhar R$1.200. Então, ela tinha 1.000, com esses 20% que correspondem a R$200, ela vai passar a ganhar R$1.200. Mas ainda vem agora o segundo mês, ela vai ganhar 20% de novo de aumento. Só que agora preste bem atenção, que esses 20% não vão ser mais em cima do valor inicial, vão ser agora em cima desse segundo valor, ou seja, desses 1.200. Se nós calcularmos 20% agora de R$1.200, senhoras e senhores, ela vai ter R$240 de aumento.
verifique que agora o valor final que ela vai ter vai ser de 1.440. Ela vai pegar os 1.200 do mês anterior e somar com esses 240 que ela ganhou aqui no segundo mês. Então, comparando as duas propostas ao final aqui de 2 meses, para ela foi vantajoso mais a segunda proposta, ok? Nesse caso aqui, ela já estaria ganhando, nessa simulação de R$ 1.000, ela já estaria ganhando R$ 40 a mais. Tranquilo? Ah, professor, mas se fosse outro valor, ainda assim ia dar certo, ainda assim ia ser mais vantajosa a segunda? Sim, gente, qualquer valor aqui, porque a porcentagem trabalha em cima de um valor inicial, depois trabalha em cima de um outro valor, enfim. Seja para qual for o valor que você simular aqui, no final, por exemplo, nós teremos a segunda proposta ainda assim mais vantajosa. Então, quando você tiver a questão de acréscimo, é melhor você ter porcentagens consecutivas do que ter uma única porcentagem. E agora aqui vai uma dica. Se for ao contrário, se em vez de acréscimo for um desconto, já seria melhor o caso contrário, ou seja, um único desconto ao invés de descontos consecutivos, por incrível que pareça. Então, se for para acréscimo, é melhor acréscimos consecutivos, né, digamos assim. Se for para desconto, é melhor um único desconto. Beleza? Um outro exemplo aqui na tela, um exemplo que já caiu bem parecido lá na prova do Enem. Veja só, Caio, meu filho, comprou um carro por R$ 34.000, tendo obtido 15% de desconto em cima do valor original. Qual era o valor original e o desconto obtido por Caio? Veja aqui que a questão está bem simples, ela está bem direta no ponto aqui, já falou as informações certinhas, só que aqui muita gente cairia numa pegadinha, tá? Verifique o seguinte, vou fazer a leitura de novo no comecinho, ó. O carro custava 34 mil, desculpa, ele comprou o carro por 34 mil, já tendo obtido 15% de desconto. O que muita gente erraria aqui, senhores e senhoritas, é que faria os 15% em cima dos 34 mil. Na leitura da questão, a gente percebe que esses 34 mil já estão com desconto. Ou seja, esses 34 mil não equivalem ao todo, não equivalem a 100%. Esses 34 mil aqui já estão com esses descontos de 15%. Então, esse valor aqui não é 100% do carro. Então, a gente pode aqui procurar qual era o valor original ou pode procurar somente o desconto. Fica aí a questão. Mas aqui no caso da questão ele já pergunta as duas coisas. Então vamos lá. Se foi dito na questão que ele teve um desconto de 15%, isso significa que do valor original, ou seja, dos 100%, foram descontados 15%. Ora, jovens, se você pega 100 e diminui 15, você vai ficar com quanto? Vai ficar com 85. Assim sendo, numa regrinha de 3 bem simples, nós temos o seguinte, ó. R$ 34.000, que foi o valor que Caio pagou por este carro, equivalem a 85%. Eu vou procurar aqui primeiramente qual era o valor original do carro, ou seja, 100%. Então, nós temos a regra de 3, 85 mil que equivalem a, 85% que equivalem a 34 mil e 100% que equivalem a X. Regra de 3 simples, direta e prática, faz a multiplicação cruzada, senhoras e senhores. Você pode já ter aqui, ó, 85 vezes X e do outro lado 34 mil vezes 100, que você vai obter 3.400.000. E agora, o que é que faz, querido professor? Mais uma vez, ó, o valor que está à frente do X, ele está multiplicando. Neste caso aqui, ó, nós temos 85x, que é a mesma coisa de falar 85 vezes X. Então, se o 85 está multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação? Simples, a divisão. Assim sendo, se você dividir esses 3.400.000 por 85, tu encontrarás aqui, senhoras e senhoritas, R$ 40.000. O valor original do carro que Caio comprou aqui era de R$ 40.000. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, simples, fácil e prático. Note aí, ó, para você que está em casa e que pensa assim, nossa, matemática é difícil, matemática eu não sei, nunca aprendi. Gente, matemática é simples, basta você fazer o passo a passo, basta você conversar com a questão, interagir com a questão, que você chega ao resultado final numa facilidade imensa, beleza?
Bom, mas nós temos aqui uma segunda pergunta da questão. E aí tomem bastante cuidado, tá, gente? Uma dica, já entraremos aqui nas questões do Enem, mas uma dica para o Enem é ler bem o que é que está escrito na questão e o que é que ele pede. Nesse caso aqui, nós temos uma questão aberta que está perguntando duas situações. Você resolveu a primeira situação, que era encontrar o valor original do carro, mas nós temos uma segunda situação, que é encontrar o valor do desconto. Ora, isso aqui nem precisa fazer porcentagem. Rapidamente, aqui de cabeça, você consegue calcular também tranquilamente, ó. Bom, se o carro custava 40 mil reais e ele pagou 34 mil, qual foi o desconto? Você vai subtrair, obviamente, 40 mil menos 34 mil, o desconto foi de 6 mil reais. Sucesso? Simples, fácil e prático. Assim são essas questões que a gente envolve porcentagem aqui, tá, gente? Porcentagem é um daqueles conteúdos chaves de matemática para o Enem. Eu digo a vocês, e aposto hoje, dia 9 de maio, que lá na prova do Enem deste ano, assim como foram nas provas do Enem dos anos anteriores, das 45 questões de matemática, pode ter certeza, em pelo menos 5 delas, ou mais, mas pelo menos 5 questões delas, terão porcentagem. Você vai fazer de alguma forma porcentagem. Isso eu estou falando das provas de matemática, sem contar as questões que vão estar em física e química também, e também nas áreas de humanas e de linguagens, que sempre vai vir um texto destacando alguma porcentagem, enfim, de alguma situação. Ok? Vamos agora para a chave de ouro, que são as questões do Enem. Mostrar para vocês que o Enem trabalha sim com porcentagem. Se você pensa, não cai porcentagem no Enem, cai sim. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões que caíram nos últimos anos do Enem. Então, eu trouxe, por exemplo, uma, duas questões de cada um dos 5 últimos anos, para você ver que sim, cai porcentagem, e geralmente quando cai porcentagem, dá para você fazer tranquilamente. Se você tem uma meta de pontuação a ser atingida em matemática, assegure essa meta em cima de porcentagem e em cima de alguns outros conteúdos que você tem bastante facilidade. Vai aqui uma outra dica. Dentre os conteúdos chaves para o Enem, para você estudar na parte de matemática, estude também, por exemplo, estatística, estude, por exemplo, também funções, estude, por exemplo, também, já que eu citei ainda agora, regra de 3 simples, regra de 3 composta, razões, proporções. Então, são conteúdos que todo ano caem no Enem. Então, você já tem que fixar ali que na prova do Enem você tem que acertar no mínimo 25 questões. E essas questões vão ser baseadas em conteúdos que você já conhece com uma certa facilidade. As demais questões aí você vai ter que envolver um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de leitura, um outro conhecimento de repente que você tem que aprofundar-se um pouco mais. Mas aí vamos primeiro nos aprofundar em conteúdos que você já tem total conhecimento. Vamos aqui para a primeira questão. Questão do ano passado, questão de 2019, senhoras e senhoritas. Bom, fala o seguinte, ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era R$ 1.250. Já o censo 2010, portanto 10 anos depois, mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Vamos respirar fundo e vamos ver aqui já as informações que estão contidas na questão. Ó. Em 2000, o rendimento médio era de R$ 1.250. Em 2010, houve um acréscimo de 7,2%. Tranquilo? Vamos continuar a questão. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, este ano, o rendimento médio mensal dos trabalhadores poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Ou seja, a projeção do IBGE é que o rendimento do trabalhador esse ano seja 10% superior do que foi em 2010. Note bem a leitura da questão, não é comparando com o ano de 2000, não. Ele está comparando em relação a 2010. Então, nós temos aqui 2 aumentos consecutivos, conforme aquele exemplo que eu ilustrei ainda agora para vocês. Então, vamos aqui para a pergunta da questão. Supondo que as projeções de IBGE se realizem,
O rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de questão mamão com açúcar. Fácil, fácil, fácil. Muito simples essa questão aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Você pode fazer essa questão de duas maneiras. Eu havia explicado ainda agora para vocês a tal da porcentagem de porcentagem. Mas, se você se sentir mais confortável, você pode fazer a primeira porcentagem em relação ao primeiro valor e depois a segunda porcentagem em relação ao segundo valor. Aí você vai de acordo com o que você achar mais prático, mais simples e mais calmo para vocês. Vamos aqui para a tela. Então, ó, o valor inicial, R$ 1.250. Isso corresponde a 100% do valor original, certo? Vamos encontrar 7,2% desse valor original, porque no ano de 2010 o rendimento foi 7,2% superior ao ano de 2000, ok? Regrinha de 3, bem simples e bem prática aqui. Você pode multiplicar cruzado. Aqui eu já acrescentei um pequeno detalhe, ó. Eu peguei do 100%, eu peguei um dos zeros do 100 e simplifiquei com um dos zeros aqui do 1.250. Então, por isso que na tela aqui de vocês tem 10x, porque ao invés de 100, agora nós temos 10. E do outro lado da igualdade, 7,2 vezes 125. Beleza? Eu já peguei o zero do 1.250, como eu disse anteriormente, e simplifiquei com o zero do 100. E aí fica a multiplicação. 10x igual a 7,2 vezes 125. Multiplicando 7,2 vezes 125, essa é a hora que você levanta as mãos para o céu, porque deu um resultado inteiro formado por números que terminam aqui em zero. Olha aí, 900. Que alegria, né? Você pega 7,2, o número decimal, multiplica por 125, você já imagina que vai vir um negócio bem difícil, um número bem estranho, mas nesse caso obtivemos 900, olha que alegria. E aí, nesse caso aqui, ou você passa o 10 dividindo, ou se você achar mais prático, vem aquele corte, né? Você pode cortar o último zero do 10 com o último zero aqui do 900. Portanto, R$ 90. O valor em reais de acréscimo em relação ao ano de 2000 foi de R$ 90. Mas quanto o trabalhador passou a ganhar, então, em média, no ano de 2010? Simples. É só somar 1.250 com os R$ 90. Então, aqui já temos uma primeira parte da questão prontinha. O rendimento médio do trabalhador em 2010 foi de R$ 1.340. Beleza? Nós olharíamos aqui aquele aluno mais afobado, aquele, nossa, que fácil, que simples, já vou marcar a letra A. O cara se empolga, já marcaria a letra A. Espera lá, meu jovem, a questão não acabou aí, ó. Eu falei aqui, ó, que ela tem 2 períodos, essa questão. Ela tem 2 etapas. A gente venceu a primeira etapa, ou seja, o ano de 2010. Mas a questão está perguntando o rendimento médio em 2020, quando as projeções apontam um aumento de 10%. Então, nesse caso aqui, vamos fazer um novo cálculo. Vamos calcular esse novo rendimento médio do trabalhador brasileiro aqui. Então, nós temos uma segunda situação. Dessa vez, aí eu peço que vocês prestem bastante atenção, o meu 100% não vai ser mais os 1.250. O meu 100% vai passar a ser 1.340. Quando for em 2010, esse é o valor médio que cada trabalhador receberá. Então, esse é o meu novo total. Então, vai ser o meu novo 100%. E agora eu vou calcular 10% disso. Fácil, né? Fácil demais. Chega a ser ridículo de tão fácil. Então, aqui, se você quiser, você poderia até fazer de cabeça já, né? Se você olhar aqui, ó, o 100 é 10 vezes maior do que o 10. Então, o valor de x, senhoras e senhores, vai ser 10 vezes maior do que, o valor 1.340 vai ser 10 vezes maior do que o x. Então, já sabemos que o x vai ser 134. Mas digamos que você queira fazer o passo a passo. E aí, novamente, ó, eu cortei o zero do 100, o último zero do 100, com o zero do 1.340, ficou 134. Multiplicando o cruzado, vai ficar 10 vezes x, 10 vezes 134. E aí teremos 10x igual a 1.340 e, portanto, R$ 134. Então, esse é o acréscimo em relação a 2010. Esse é o valor a mais que o trabalhador receberá em relação a 2010. Muito fácil. Mas a pergunta da questão
é qual o valor. Então, a gente vai pegar os 1.340 e vai adicionar esses R$ 134, vai dar R$ 1.474, alternativa letra E, beleza? Fácil, fácil, fácil. Note aí que porcentagem, gente, é muito simples. Dá para você ganhar essa questão de porcentagem no Enem de uma forma muito simples e muito clara. Dá para você chegar nesse raciocínio de uma forma bem simples mesmo, tá? Então, toda a galera que está acompanhando aí de casa, toda a galera do estado de Rondônia, toda a galera aqui de Porto Velho, todos os meus alunos do Carmela Dutra, do Colégio Classe A e toda a galera que faz parte do Centro Universitário de São Lucas, com certeza hoje está dizendo, eu aprendi porcentagem, eu já sei fazer porcentagem. Jogue no meu peito uma questão de porcentagem que com certeza eu domino e vou fazer com a maior tranquilidade. Vamos a um segundo exemplo aqui, moçada? Enem 2018, olha aí, eu já trouxe aqui agora uma questão do ano de 2018, do ano anterior. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom. Beleza, tranquilo. Porém, taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta, senhoras e senhoritas, uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% da sua taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é, e aqui vem essa tabelinha lá na questão, né? Vem essa tabelinha aqui, que ele informa o seguinte, com relação a essas taxas de LDL. Se a pessoa tem um valor menor do que 100, essa taxa é ótima. Se está entre 100 e 129, ela é próxima de ótima. Se está entre 130 e 159, ela está no limite. Já é considerada alta se estiver entre 160 e 189. E ela é muito alta quando for 190 ou mais, beleza? Então aqui nós temos essa tabelinha e foi uma questão bem simples e bem prática que caiu lá na prova do Enem 2018. Como é que eu vou resolvê-la, querido professor? Bom, você pode fazer por etapas, nós temos aqui duas etapas, né? Nós temos um primeiro momento que foi 25% e depois 20%, ou se você achar melhor, se for de sua preferência, você pode fazer de uma única vez, ou seja, calcular aquela história da porcentagem de porcentagem. Eu vou fazer o passo a passo, as duas etapas, mas aqui eu quero trazer uma observação. Quando você for calcular a segunda etapa, quando você for calcular esses 20%, ele vai ser em cima do primeiro valor, perfeito? Mas você não vai calcular em cima dos 25%. Você vai calcular em cima do que sobrou. Então, você vai calcular o quanto reduziu, verificar o quanto ficou e depois vai fazer o cálculo em cima desse valor que ficou. Em outras palavras, observem aqui na tela, tá, gente? Ó, ele falou que reduziu a taxa 25%. Se ele reduziu 25%, então significa que sobrou quanto? Se reduziu 25%, sobrou 75%, beleza? Então, se reduziu 25%, sobrou 75%. E num segundo momento, se ele reduziu outros 20%, quer dizer que sobrou quanto? 80%. Então, ao invés de trabalhar com os 25%, calcular e subtrair do valor original e depois fazer quase o mesmo procedimento na segunda etapa, eu já vou direto em cima do valor final. Eu já vou calcular o valor final. Vejam aqui na próxima tela. Ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó, a taxa inicial dele era de 280, não era isso que estava lá? Então eu vou calcular 100%, equivale a 280, é o valor total original, e eu vou calcular 75%. Eu já vou direto calcular o quanto sobrou, o quanto ficou. Eu não vou calcular o quanto reduziu. Eu não vou calcular o quanto diminuiu. Eu vou direto no valor do quanto já ficou. Por isso que eu já vou colocar aqui 75%.
Obviamente, se você quiser fazer com calma, calcular primeiro quanto reduziu, depois diminuir do valor total, também vai dar certo do mesmo jeito. Mas aqui já vou em cima do valor total para saber quanto sobrou. Então, nós temos aqui na multiplicação cruzada, 100 vezes x igual a 75 vezes 280. 75 vezes 280 vai ser igual a 21.000. E, obviamente, o 100 que está multiplicando o x, você vai passar dividindo o 21.000. Assim sendo, o valor que vai sobrar, o valor que vai restar aí, vai ser de 210 miligramas por decilitro. Fácil. Então, numa primeira etapa, numa primeira redução com relação à alimentação, tal, tudo mais, a gente teve aqui uma redução que ficou com 210. Inicialmente eram 280, agora ficaram 210. Mas esse cidadão aqui, ele passou por uma segunda etapa. Desta vez, ele diminuiu mais 20%. Só que preste atenção, ele não diminuiu 20% em relação ao original, aos 280. Ele diminuiu 20% em relação ao que ele tinha no final dessa primeira etapa. Então, de 20%, se ele está diminuindo, vão sobrar 280. Desculpa, vão sobrar 80%. O meu 100% agora passa a ser o 210, que é o valor que terminou a primeira etapa. Então, agora eu vou calcular justamente 80% desses 210. Você pode fazer, querido aluno, querida aluna, pode fazer aqui da maneira que você achar melhor. Você pode fazer como estou fazendo aqui por regra de 3, mas se você quiser, você pode fazer também por fração, número decimal. Fique à vontade. O importante é o quê? Acertar no final. Beleza? Então, preste bem atenção nos detalhes. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, teremos 100 vezes x igual a 210 vezes 80. Se você multiplicar 210 vezes 80, você vai ter aqui um resultado de 16.800. Já é um spoiler da resposta, né? Porque está terminando em zeros. Olha aí que lindo. Dá para cortar os dois zeros do 100 com os dois zeros do 16.800. Pode ser assim. Ou se você quiser fazer devagarzinho, passo a passo, você vai passar esse número 100 dividindo aqui o 16.800. Assim sendo, a taxa final desse cara, após essas duas situações, após essas duas reduções, será de 168 miligramas por decilitro. Fácil, fácil, fácil. Aquela questão assim para você fazer tranquilamente. Só que é o seguinte, a questão não perguntava o valor da taxa final, não perguntava qual era o final, tanto de miligramas por decilitro que ele ia terminar. Ele perguntava qual das situações ele estaria. Aqui na tabelinha que eu deixei ao lado na questão, que eu trouxe lá do enunciado, você vai localizar agora onde é que está esse número 168. E ele justamente estaria na taxa alta. Professor, tudo bem, eu entendi que você fez assim, em duas etapas. Eu poderia fazer direto, usando aquela porcentagem de porcentagem? Sim, querido estudante, ficaria assim, Na primeira situação, como eu disse a vocês, a gente vai encontrar 75% do 280, beleza? Na segunda situação, nós vamos encontrar 80% do que sobrou na primeira etapa, ou seja, 80% dos 75% de 280. Fica até meio estranho assim, né, falar 80% de 75% de 280, mas aí lembre-se, na matemática, esse D, esse conectivo D aqui é a multiplicação. Então, você vai estar trabalhando com 80 sobre 100, ou seja, 80%, vezes 75%, ou seja, 75 sobre 100, vezes o 280 final. Se você efetuar todos esses cálculos, mais uma vez, você vai encontrar 168. Professor, tranquilo, massa, muito, muito bom, mas existe a possibilidade de eu efetuar os cálculos aqui de forma diferente? Por exemplo, aqui você pôs duas formas de cálculo. Existe alguma possibilidade de eu fazer uma forma e fazer a outra e encontrar valores diferentes? Não. Pode ter certeza, qualquer uma das situações, qualquer uma das maneiras de você efetuar o cálculo, seja por regra de 3, seja por fração, seja por número decimal, seja aplicando essa situação aqui de porcentagem, pode ter certeza, no final teremos a mesmíssima resposta. Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Vamos a mais um quesito aqui. Esse quesito aqui, digamos assim, até se assemelha com a situação que a gente vem vivenciando atualmente, nesse período de pandemia, né? Que fala o seguinte,
é nem 2018, hein? 2 anos atrás. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. Sucesso! A tabela, senhoras e senhores, apresenta a quantidade de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Qual a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinados? Beleza. Eu disse ainda agora para vocês que, dentre os principais conteúdos de matemática que você pode estudar para o Enem, e são conteúdos até bem simples de serem compreendidos, você tinha estatística, você tinha o caso de porcentagem, regra de 3, grandezas proporcionais, funções, mas tem uma coisinha que cai bastante, você pôde perceber aqui nessas últimas questões, que é a questão da interpretação de tabelas. A interpretação de gráficos. Você observar um gráfico como esse aqui e tentar coletar as informações que estão nessa tabela aqui, e trazer para a situação da resolução. Note que no enunciado da questão, no texto que envolveu toda a questão anteriormente, você não tinha nenhum valor praticamente dizendo aqui, né? Acho que o único algarismo que aparece é o 1 na palavra H1N1. Mas tirando isso, não tinha nenhum valor. Então, todos os valores aqui, senhoras e senhores, estão compreendidos na tabela disposta aqui na questão. Então, vamos dar aqui uma olhada na tabelinha antes de fazermos a resolução da questão. Ó. Nós temos aqui elucidados o grupo de risco, nós temos a população por milhão desses grupos de risco, nós temos as populações já vacinadas nesse grupo de risco. Então, por exemplo, ó, as crianças são em torno de 4,5 milhões de crianças. Dessas 4,5 milhões de crianças, 0,9 milhões, ou seja, 900 mil, já foram vacinadas, o que equivale a 20%, beleza? Os profissionais de saúde equivalem a 2 milhões de profissionais de saúde. Desses 2 milhões, 1 milhão já foi vacinado, o que corresponde a 50%. E assim por diante, tá? O que ele pede na questão é a porcentagem das pessoas que já foram vacinadas em relação a todo mundo. Eu tenho o valor total aqui de todo mundo? Não. O que eu tenho aqui na questão é o valor parcial, grupo por grupo, ou seja, crianças, profissional de saúde, gestante, indígena, etc. Mas eu não tenho a somatória total de quantas pessoas seriam vacinadas. Então, meu primeiro procedimento é esse, encontrar quantas seriam as pessoas que seriam vacinadas. Então, eu vou somar ó, o 4,5 mais o 2, mais o 2,5, mais o 0,5, mais o 20,5. Para nossa grande alegria, para nosso grande prazer aqui nessa questão, vai dar um valor arredondado. Isso é tão bom quando você pega uma questão de porcentagem e você obtém um valor arredondado, isso já facilita em muito o teu procedimento. Então, aqui daria 30 milhões de pessoas. Desses grupos relatados aqui, desses grupos de risco relatados aqui, teríamos um total de 30 milhões de pessoas. Mas agora vamos para a segunda parte, ó. Dessas 30 milhões de pessoas, quantas foram vacinadas? Primeiramente eu vou calcular o valor. Depois eu vou calcular o quê? A porcentagem. Então aqui eu vou somar ó, o 0,9 mais o 1, mais o 1,5, mais o 0,4, mais o 8,2. Se você somar essas quantidades aqui, você vai encontrar exatamente 12. Ah, a pessoa não deu um valor arredondado. Tudo bem, nem sempre acontece, né? Mas vamos ao que a questão quer saber. Ele quer saber a porcentagem. Quantas pessoas já foram vacinadas? Qual a porcentagem de pessoas desse grupo de risco que já foram vacinadas? E aí, mais uma vez, joga uma regra de 3, meus senhores e minhas senhoritas. Você tem 30 pessoas, 30 milhões que equivalem a 100% e você tem 12 milhões que equivalem a X. Alguém de casa poderia até estar se perguntando, professor, se ele está equivalendo a milhões, eu não teria que colocar todos os zeros, ou seja, 30 milhões, 30 com mais 6 zeros na sequência, 12 milhões, 12 com mais 6 zeros na sequência. Eu não teria que colocar, professor? Bom, se você achar melhor, pode colocar. Mas nesse caso aqui não vai ser necessário, porque ambos os grupos aqui, tanto 30 como 12, já estão na mesma classe, ou seja, a classe dos milhões. Então, até para facilitar o nosso cálculo e o nosso momento aqui, eu já nem coloco mais. Fazendo a regra de 3, nós teremos o seguinte, ó, multiplicação cruzada, 30 vezes x igual a 12 vezes 100.
12 vezes 100 vai ser igual a 1.200. Dividindo por 30, encontraremos a letra D. D de Deus é muito bom, porque essa questão foi facílima, foi muito simples, foi muito prático, foi muito fácil. Portanto, 40%. Então, essa aqui é uma daquelas questões também que você com certeza se daria bem no Enem, porque ela é muito, muito, muito simples. Vamos a algumas dicas finais, já estamos aqui encerrando a nossa aula. Porcentagem, leia com calma. Não só porcentagem, mas qualquer questão do Enem, principalmente falando aqui da minha parte, da parte de matemática, leia bem a questão, leia com calma. Muitas questões você consegue ganhar elas somente na leitura. Você lendo a questão com calma, observando todos os detalhes, você já tem pelo menos 50% da questão pronta, da questão já bem prática, né, digamos assim. Segunda dica, busque os conhecimentos que você já tem, busque aquele referencial, aquela base que você já tem, aquilo que você já aprendeu para poder utilizar nessas questões. Terceira e última dica, calma, muita calma na hora da resolução. Mas professor, no dia da prova de matemática são 180 questões. No dia da prova de matemática são 90 questões, são 180 nos 2 dias, perfeito. Mas são 90 questões, professor, sendo 45 só de matemática. E eu tenho que fazer isso aí num período muito curto, cerca de 5 horas, professor. Como é que eu vou fazer isso aí? Gente, dica básica em matemática, das 45 questões, tem pelo menos umas 10 que você consegue fazê-las em menos de 2 minutos. Questões até que você consegue fazer em segundos. Então, essas questões que são mais simples, você vai ganhar tempo. E as demais questões, né, digamos assim, você pode gastar um tempo maior. Em termos de média, a gente calcula que cada questão de matemática, você tem que demorar cerca de 3 minutos. Você tem que ter mais ou menos uns 3 minutos para cada questão. Então, você se baseia nisso aí, tá, gente? 3 minutos. Se você conseguir fazer uma questão em menos de 3 minutos, aquele tempo que sobra já vai para uma questão que, de repente, você vai precisar de mais tempo, beleza? Então, revise conteúdos, revise o que você já conheceu, vá atrás de videoaulas como essa aqui, que vai estar disponível depois, mais uma vez, no YouTube e no Facebook do Centro Educacional São Lucas. Revise também conteúdos que você acha que tem que ser mais explicados, né, digamos assim, que você tem que ter uma maior explanação em cima deles. E, no mais, assim, que você realmente tenha muita calma e muita paciência. Devo lembrar a todos aqui que as inscrições do Enem começam nessa próxima segunda-feira, dia 11 de maio. As inscrições do Enem já começam nesse dia 11 de maio. Não perca, já faça a inscrição logo para não perder esse período de inscrições. A prova será em novembro. A prova será nos primeiros 2 domingos de novembro, ok? Nos próximos finais de semana, nós teremos aqui outras aulas do Enem, com a equipe de professores do Colégio Classe A. Então, no próximo sábado, a gente vai ter Biologia com o professor Flávio Terracini, um excelente professor. Nós teremos aqui futuramente também a professora de português Vitória Citon, que vai dar dicas excelentes na área de linguagens, dicas excelentes para você tirar uma boa nota na parte de linguagens. Teremos também ainda o professor Kleber, de História, que vai trazer muitos conceitos, muitas informações de História e também, né, questão de atualidades. É sempre bom você estar associando a parte de História com a parte de atualidades. E para fechar esse primeiro ciclo, a gente vai ter uma mega aula aqui de redação com o professor Marcelo. Então, você vai aprender dicas e técnicas valiosíssimas para tirar a nota 1000 na redação. Então, a gente vai ter esses 5 sábados com essas lives do Enem. Vamos ter esses 5 sábados de muito conhecimento, de muito conteúdo, para fazer você tirar a maior nota possível no Enem. Aproveite ao máximo. Vale também a informação, como dito aqui no início, cadastre-se no site saolucas.edu.br. Live do Enem São Lucas. Realização: São Lucas Educacional. Conhecimento que marca. Parceria Colégio Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso.